Olá! Então, mais uma aula de português para vocês e hoje a gente vai estudar um pouquinho de substantivos. Gente, é tão importante, qualquer frase que a gente fala, tem lá um substantivo, né? Ou pelo menos a chance, na maioria delas vai ter substantivos. Muito bem. Então, o que são substantivos? São palavras que nomeiam, que dão nome a seres, né, pessoas, objetos, lugares. Então, substantivos é tudo que dá nome, são nomes. E existem os substantivos próprios e os substantivos comuns. Por exemplo, Rosa, Rosa, o nome dessa garota é Rosa, e rosa. Essa flor aqui é uma rosa. Então, aqui nós temos um substantivo escrito rosa com letra maiúscula e nós temos a rosa com R minúsculo. Então, vamos ver a diferença entre eles? Olha só. Então, substantivos são palavras que nomeiam seres. Isso está muito claro, muito certo. Nós temos os substantivos, eles podem ser classificados, tem várias classificações, mas uma delas em próprio e comum. Bom, os substantivos próprios, ele vai dar nomes específicos. Por exemplo, quando eu falo Luiz Felipe, eu sei quem é o Luiz Felipe. Passa uma tela aqui na minha frente com as características do Luiz Felipe. É um garoto muito bonito que estuda no 3º ano, é um garoto muito inteligente. Então, vamos lá. O Luiz Felipe é um aluno do 3º ano do Colégio Euclides da Cunha. Eu sei exatamente quem é o Luiz Felipe. Eu tenho o nome específico a ele. Eu não vou falar o Luiz Felipe e vou pensar, ele senta lá na frente, ele estuda, será que estuda no colégio no Euclides da Cunha, 3º ano, mas esse aluno senta lá na frente. Bom, se eu conheço, eu sei que ele não senta lá na frente, porque eu sei exatamente o local que o Luiz Felipe senta. Então, não é um aluno do 3º ano qualquer, é o Luiz Felipe, que senta lá na 2ª fileira, o último da fila. Entende? Então, é específico a ele, não é qualquer um outro aluno do 3º ano, é específico a ele, por isso é próprio dele, substantivo próprio. Então, olha só, letra maiúscula, se eu falo a cidade de Cantagalo, eu não vou, cidade de Cantagalo, localizado no estado do Rio de Janeiro, ótimo, eu sei exatamente que não vou pensar que é uma cidade populosa, se eu conheço, não vou pensar que é uma cidade populosa, não vou pensar que é uma cidade muito grande, não vou pensar. Eu sei exatamente a localização dessa que eu estou me referindo a qual cidade, a cidade onde tem o Colégio Euclides da Cunha. Certo? É específico dela, é um nome próprio a ela. Então, esses nomes são escritos com letra maiúscula. Substantivos comuns. É comum. Quando eu falei aquela rosa, pode ser a rosa amarela, a rosa branca, a rosa vermelha, pode ser qualquer rosa. Não é uma específica. Então, rosa é um substantivo comum a uma espécie de plantas, com as suas várias variedades. Se eu falo o mamoeiro, pode ser mamão papaya, pode ser um pé de mamoeiro do meu quintal, pode ser o pé de mamoeiro do quintal da casa do fulano, do ciclano, que fica lá no norte ou no... Então, eu não sei qual, é um pé de mamão qualquer, é comum mamoeiro. Então, vai ser com uma M minúsculo. Entende? Claro isso? A casa. Eu sei que casa, eu imagino até a estrutura dessa casa. Ela foi desenvolvida para morar alguém, enfim, tem um telhado, é coberta.
mas eu não sei que casa é essa. Eu não sei se ela é pequena, se ela é grande, se ela é amarela, se ela é verde. Eu não sei quem mora. É uma casa comum, uma casa qualquer. Mas se eu falo a rua Abigail Gomes, eu sei exatamente que rua é essa. Não é qualquer uma, é a rua Abigail Gomes. É próprio a ela, letra maiúscula. Casa é comum, então letra minúscula. A não ser que ela esteja no início da frase. Vamos lá. Substantivo, palavra que indica os seres. Pode ser próprio ou pode ser comum. Se ele for próprio, ele nomeia seres de formas específicas. Antônio, Luiz, Ana, Alice, Brasil. Agora, se ele é comum, ele nomeia seres de forma geral. Menina, pode ser a Ana, pode ser a Giovana, pode ser as meninas do terceiro ano, pode ser as meninas do quarto ano, do quinto ano, enfim. Pode ser as meninas brasileiras, pode ser as meninas africanas, pode ser as meninas europeias, então as meninas indígenas. Gente, pode ser qualquer menina, é comum, de forma geral. Então, substantivo comum, vou escrever com letra minúscula. Vamos fazer as atividades para treinar? Ótimo. Complete a lacuna. Nosso nome é um substantivo comum ou é próprio? Escreva aí. Próxima página. Organize as letras para formar palavras. Então, vocês vão formar palavras, são substantivos essas palavras. Então, elas dão nome a alguma coisa. Descobre nome de que elas dão. Então, você vai, está tudo embaralhadinho aqui, vocês vão formar palavras. Formando essas palavras, usem essas palavras para o exercício seguinte, número 2. Complete os exemplos usando as palavras do exercício anterior. Então, uma daquelas palavrinhas que você usou no anterior. Olha, os nomes próprios também são chamados de substantivos próprios e identificam seres específicos. Exemplo, use os exemplos lá do exercício anterior. Os nomes comuns também são chamados substantivos comuns e indicam seres em geral. Exemplo, usa as palavrinhas que você formou no exercício anterior. 3. As palavras que não são substantivos comuns são. Bom, se não é um substantivo comum, são substantivos próprios. Aí você vai assinalar onde tem substantivos próprios. Certinho? Muito fácil. Então, agora, vamos lá para a página 101 e vamos estudar um outro tipo de substantivo. Os substantivos, eles podem ser classificados também quanto ao gênero. Então, eu tenho masculino e tenho feminino. Nas palavrinhas, nós podemos ter palavras no masculino e no feminino, na língua portuguesa. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho a onça. Eu tenho a onça fêmea e eu tenho a onça macho. Então, eu tenho substantivo aqui no feminino e no plural. Como onça não varia, eu tenho que especificar se ela é fêmea ou se ela é macho. Mas vamos lá. Vamos ver os gêneros dos substantivos. Então, algumas palavras não variam, outras variam apenas a letrinha A e o O, e outras podem variar tudo, ser completamente diferente. Por exemplo, abelha fêmea, abelha, ou macho, zangão. Madrinha, padrinho, são palavras diferentes.
Então, leia o texto a seguir. Ele é um anão ruivo, curioso, poderoso e esperto. Tem os pés virados para trás, a fim de enganar os caçadores quando acham que ele está indo. Ele está mesmo voltando. Então, quando você muda o gênero do substantivo, você não vai mudar somente o substantivo. Pode ser necessário você mudar outras palavras na frase também. Por exemplo, o a vai ser o o, se for do feminino para o masculino, o o. Curioso, né, o adjetivo, que dá qualidade. Olha só, o anão, ele é um anão ruivo, ele é uma anã ruiva. Ela é uma anã ruiva, ela é uma anã curiosa, ela é uma anã poderosa. Então, você vai ter que mudar outras palavras também. Os substantivos destacados no texto anterior representam um gênero, o masculino. São chamados de substantivos masculinos, anão e caçadores. Então, agora, observe a relação com os substantivos femininos na tabela seguinte. Masculino, anão, caçadores. Feminino, anã e caçadoras. O Curupira é uma personagem do gênero masculino. Curupira é masculino. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura do texto, seguindo cada um dos parágrafos lidos. Depois, você deverá juntar-se a um colega, a gente vai ter que fazer isso sozinho, e ler com ele o texto novamente, de modo alternado. Você lê um parágrafo e o colega lê outro. Depois de lerem o texto, vocês deverão identificar qual parágrafo responde às seguintes perguntas. As perguntas são elas. Quem é o Curupira? Qual parágrafo que responde, que dá essa resposta? Quem é o Curupira? Qual é a função do Curupira? O que ele faz? Como o Curupira encanta os adultos? Ou o que um adulto deve fazer ao ser encantado pelo Curupira? Então, você vai fazer a leitura. Eu vou fazer uma e você vai fazer outra aí. O Curupira. Aí você vai escrever a pergunta que cada trecho responde. Então, outro ser lendário bastante comum na Amazônia é o Curupira, descrito como um menino de estatura baixa, cabelos cor de fogo e pés com calcanhares para a frente, que confundem os caçadores. Dizem que ele gosta de sentar na sombra das mangueiras para comer os frutos. Lá fica entretido ao se deliciar com cada manga. Mas se percebe que é observado, o Curupira logo sai correndo em uma velocidade tão grande que a visão humana não consegue acompanhar. Não adianta correr atrás de um Curupira, dizem os caboclos, porque não há quem o alcance. Então, esse aqui responde qual daquelas perguntas? Escreva aqui. O Curupira protege a mata e seus habitantes, punindo quem os agride. Há muitos casos também de curupiras que encantam crianças pequenas e as levam embora por algum tempo para somente mais tarde devolvê-las aos pais. Em geral, depois de 7 anos. As crianças encantadas pelo Curupira nunca voltam a ser as mesmas depois de terem vivido na floresta, encantadas pela visagem. Então, as crianças ficam encantadas pela assombração, visagem e assombração. Qual pergunta que responde essa? Que fala claramente o quê? Releia a pergunta, releia o trecho, até você identificar. Muito traquino, quer dizer, muito arteiro. O Curupira também pode encantar adultos. Em muitos casos contados, o Curupira um dia, quer dizer, encantam os caçadores
que se aventuram a permanecer no mato nas chamadas horas mortas. Gente, horas mortas, na cultura popular, corresponde às 3 horas da madrugada. Então, ele faz o encantamento às 3 horas da madrugada. Quando os caçadores permanecem no mato, na mata, às 3 horas da madrugada. O encantado tenta sair da mata, mas não consegue. Surpreende-se passando pelos mesmos locais e percebe que está, na verdade, andando em círculos. Em algum lugar bem próximo, o curupira o está observando. Estou sendo mundiado pelo curupira, pensa o encantado. Quer dizer, estou sendo enfeitiçado pelo curupira. Nossa, é assim mesmo que ele canta? Então, vamos lá. Daí, só resta uma alternativa. Se você for encantado pelo curupira, só tem que fazer isso, olha. Parar de andar, pegar um pedaço de cipó e fazer dele uma bolinha. Deve-se tecer o cipó muito bem, escondendo a ponta. Não pode deixar aparente a ponta. De forma que seja muito difícil desenrolar o novelo. Depois disso, a pessoa deve jogar a pequena bola bem longe e gritar: quero ver tu achares a ponta. A pessoa mundiada, quer dizer, a pessoa encantada, deve aguardar um pouco para recomeçar a tentativa de sair da mata. Diz a lenda que, de tão curioso, o curupira não resiste ao novelo. Senta e fica lá, entretido, tentando desenrolar a bola de cipó para achar a ponta. Vira a bola de um lado, de outro, e acaba se esquecendo da pessoa a quem malinou. Malinou é travessuras. Então, fulano malina tudo. Ele faz muitas travessuras. Dessa forma, desfaz-se o encanto e a pessoa consegue encontrar o caminho de casa. Fácil, né? Só fazer um novelo bem feito de cipó. Esconder a ponta. Então, vamos lá. 3. O texto O Curupira mostra que a personagem folclórica Curupira gosta de fazer traquinagens com quem passa pela mata. Existe, porém, uma forma de escapar dos truques do Curupira, o que, segundo o texto, distrai essa pessoa folclórica. Então, será que é bola de futebol, adultos, novelo ou árvore? Número 4. A palavra que você assinalou no exercício anterior gente, do gênero masculino, do gênero feminino, ou é um substantivo próprio e ou substantivo comum. Então, você vai marcar tudo que ele for. Se for substantivo masculino ou feminino, próprio ou comum. 5. Para conhecer outros exemplos, complete a tabela de acordo com os modelos apresentados na primeira linha. Então, se eu tenho menino, menina, amigo, irmão, cantor, qual que é o feminino? Professor, doutor, prefeito, sogro, namorado e senhor. Muito fácil colocar o feminino desses substantivos comuns. Agora, eu quero ver esse. Circule no quadro de letras o feminino das palavras descritas a seguir. Então, cavalheiro, você vai ter que ir lá no quadro e achar o feminino de cavalheiro. São palavras bem diferentes, não é cavalheira, é dama. Então, cavalheiro, você tem que procurar aqui a palavra feminino, substantivo feminino, que é dama. Vou falar rapidinho, você vai, mas depois, barão, baronesa. Embaixador feminino pode ser tanto embaixatriz como embaixadora. Então, você vai procurar a embaixadora. Cavalo,
égua, padrasto, madrasta, zangão, abelha, genro, nora, órfão, órfã, compadre, comadre, carneiro, ovelha, padrinho, madrinha, capitão, capitã, valentão, valentona, cantor, cantora e senhor, senhora. Ficou fácil agora. Quero que você se acostume com esses femininos ou com masculino e substantivos, onde o masculino e o feminino são diferentes. Muito bem. No exercício 7, você vai escolher 2 palavras do gênero masculino e 2 palavras do gênero feminino do exercício anterior e vai formar 2 frases. Então, olha só, 2 frases. Tem que ter 2 do gênero masculino e 2 do gênero feminino. Como você vai usar essas 4 palavras que você selecionou? Não sei. Você pode usar da forma que você quiser, mas tem que formar 2 frases com essas 4 palavras. Dia 12, eu quero que você faça essa atividade até lá. Os exercícios propostos da página 100 e da página 106. Ficamos por aqui. Um beijo grande.